Consideramos primeiramente aqueles cristãos que, para a glória de Deus único, Pai e Filho e Espírito Santo, abertamente confessam Jesus Cristo como Deus e Senhor e único mediador entre Deus e os homens. Sabemos existirem não pequenas discrepâncias em relação à doutrina da Igreja Católica, mesmo sobre Cristo, Verbo de Deus encarnado, e sobre a obra da redenção e, por conseguinte, sobre o mistério e o ministério da Igreja, bem como sobre a função de Maria na obra da salvação. Alegramo-nos, contudo, vendo que os irmãos separados tendem para Cristo como fonte e centro da comunhão eclesiástica. Levados pelo desejo de união com Cristo, são mais e mais compelidos a buscarem a unidade, bem como a darem em toda a parte e diante de todos o testemunho da sua fé. O amor e a veneração e quase o culto da Sagrada Escritura levam os nossos irmãos a um constante e cuidadoso estudo do texto sagrado, pois o Evangelho é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Romirite 1,16. Invocando o Espírito Santo na própria Sagrada Escritura, procuram a Deus que lhes fala em Cristo anunciado pelos profetas, Verbo de Deus por nós encarnado. Nela contemplam a vida de Cristo e aquilo que o Divino Mestre ensinou e realizou para a salvação dos homens, sobretudo os mistérios da sua morte e ressurreição. Mas, embora os cristãos de nós separados afirmem a autoridade divina da Sagrada Escritura, pensam diferentemente de nós, cada um de modo diverso, sobre a relação entre a Escritura e a Igreja. Na Igreja, segundo a fé católica, o magistério autêntico tem lugar peculiar na exposição e pregação da palavra de Deus escrita. No entanto, no próprio diálogo à Sagrada Escritura, é um exímio instrumento na poderosa mão de Deus para a consecução daquela unidade que o Salvador oferece a todos os homens. Pelo sacramento do batismo, sempre que for devidamente conferido segundo a instituição do Senhor e recebido com a devida disposição de alma, o homem é verdadeiramente incorporado em Cristo crucificado e glorificado, e regenerado para participar na vida divina, segundo esta palavra do apóstolo: com ele fostes sepultados no batismo, e nele fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colimas 2:12, 28. O batismo, pois, constitui o vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por ele. O batismo, porém, de per si, é o início e o exórdio, pois tende à consecução da plenitude de vida em Cristo. Por isso, o batismo ordena-se a completa profissão da fé, a íntegra incorporação na obra da salvação, tal como o próprio Cristo o quis, e finalmente a total inserção na comunhão eucarística. Embora falte às comunidades eclesiais de nós separadas a unidade plena conosco proveniente do batismo, e embora creiamos que elas não tenham conservado a genuína e íntegra substância do mistério eucarístico, sobretudo por causa da falta do sacramento da ordem, contudo, quando na Santa Ceia comemoram a morte e a ressurreição do Senhor, elas confessam ser significada a vida na comunhão de Cristo e esperam o seu glorioso advento. É por isso necessário que se tome como objeto do diálogo a doutrina sobre a ceia do Senhor, sobre os outros sacramentos, sobre o culto e sobre os ministérios da Igreja. A vida cristã destes irmãos alimenta-se da fé em Cristo e é fortalecida pela graça do batismo e pela audição da palavra de Deus. Manifesta-se na oração privada, na meditação bíblica, na vida familiar cristã, no culto da comunidade, congregada para o louvor de Deus. Aliás, o culto deles contém por vezes notáveis elementos da antiga liturgia comum. A sua fé em Cristo produz frutos de louvor e ação de graças pelos benefícios recebidos de Deus. Há também, entre eles, um vivo sentido da justiça e uma sincera caridade para com o próximo. Esta fé operosa produziu não poucas instituições para aliviar a miséria espiritual e corporal,
promover a educação da juventude, tornar mais humanas as condições sociais da vida e estabelecer por toda a parte a paz. E se em assuntos morais, muitos dentre os cristãos nem sempre entendem o Evangelho do mesmo modo que os católicos, nem admitem as mesmas soluções para questões mais difíceis da sociedade odierna, querem, no entanto, como nós, aderir à palavra de Cristo como fonte da virtude cristã e obedecer ao preceito do apóstolo. Tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai por ele. Colossenses 3:17. Daqui é que pode começar o diálogo ecumênico sobre a aplicação moral do Evangelho. Assim, após termos exposto brevemente as condições segundo as quais se pode exercer a ação ecumênica e os princípios pelos quais ela deve ser orientada, olhamos com confiança para o futuro. Este sagrado concílio exorta os fiéis a absterem-se de qualquer zelo superficial ou imprudente que possa prejudicar o verdadeiro progresso da unidade. Com efeito, a sua ação ecumênica não pode ser senão plena e sinceramente católica, isto é, fiel à verdade que recebemos dos apóstolos e dos padres, e conforme a fé que a Igreja Católica sempre professou, e ao mesmo tempo tendente àquela plenitude, mercê da qual o Senhor quer que cresça o seu corpo, no decurso dos tempos. Este sagrado concílio deseja insistentemente que as iniciativas dos filhos da Igreja Católica, juntamente com as dos irmãos separados, se desenvolvam, que não se ponham obstáculos aos caminhos da providência, e que não se prejudiquem os futuros impulsos do Espírito Santo. Além disso, declara estar consciente de que o santo propósito de reconciliar todos os cristãos na unidade de uma só e única Igreja de Cristo excede as forças e a capacidade humana. Por isso, coloca inteiramente a sua esperança na oração de Cristo pela Igreja, no amor do Pai para conosco e na virtude do Espírito Santo. E a esperança não será confundida, pois o amor de Deus se derramou em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Vaticano, 21 de novembro de 1964. Papa Paulo VI.